fórmulas essenciais da matemática financeira estudadas nas aulas anteriores formam a base para o desenvolvimento de critérios de avaliação de projetos. Primeiro vamos entender por que precisamos avaliar projetos. Bem, nós vamos definir projeto como um dos produtos dos estudos que são desenvolvidos para analisar a viabilidade de um empreendimento. Então, esses estudos de viabilidade, num primeiro momento, se restringem à análise dos aspectos técnicos e de dimensionamento das operações necessárias para levar adiante o empreendimento. Nesse caso, os resultados esperados em termos, por exemplo, de produção são estabelecidos previamente, assim como todas as operações necessárias para gerar esses resultados são minuciosamente detalhadas. O dimensionamento dessas operações nos leva à especificação detalhada de métodos que consomem insumos, horas-máquina, recursos humanos. E precisamos conhecer também os rendimentos operacionais das máquinas, da mão de obra, para podermos dimensionar melhor essas operações. Assim, por exemplo, quando analisamos o plantio de mudas florestais, precisamos saber que métodos de plantio serão usados, quantas mudas serão necessárias, como se fará a fertilização, qual a dose dos adubos, quais os rendimentos operacionais das máquinas e dos recursos humanos, etc. O resultado dessas especificações é um fluxo de atividades minuciosamente detalhadas ao longo do tempo e criando assim um cronograma das intervenções para as quais temos quantificados todos os fatores necessários para que as intervenções sejam bem-sucedidas. Esse cronograma de intervenções quantificados pode ser representado como um fluxo que tecnicamente expressa os eventos necessários para que o empreendimento se materialize. Quando bem definido, esse fluxo gera um projeto técnico suficientemente detalhado para ser colocado em prática pelas equipes operacionais. Entretanto, antes de ser colocado em prática, o projeto especificado na forma de um fluxo de intervenções tecnicamente detalhadas, em termos de insumos, recursos humanos e máquinas, ele precisa também ser submetido a uma análise de viabilidade econômica. Em geral, essa análise se restringe a uma análise de viabilidade financeira, ou seja, uma análise de rentabilidade ou de retorno do capital investido. Uma análise de viabilidade econômica, de fato, se fôssemos fazer, teria que levar em consideração outras questões, como, por exemplo, o impacto sobre a demanda dos fatores, sobre os preços dos principais itens de custo, sobre o acesso a novas tecnologias e superação de limites de escassez, etc. Mas para efeito desse curso, nós vamos nos restringir então a estudos de análise de viabilidade financeira, ou seja, estudos da rentabilidade e de retorno sobre o capital investido. Para isso, o fluxo tecnicamente detalhado de demandas por insumos, máquinas e recursos humanos para a geração dos produtos precisa ser convertido então num fluxo de caixa. Fluxos de caixa são listas cronologicamente organizadas de entradas e saídas de capital. São, portanto, o resultado de converter fluxos técnicos de intervenções, que expressam o projeto, em listas de custos e receitas ao longo do tempo, que definem então o empreendimento. Ao termos esses fluxos de caixa em mãos, a análise financeira pode então ser resumida à busca da resposta para uma pergunta. Será que compensa investir no projeto? Um projeto formado por custos que são especificados dentro do fluxo de caixa e que tem como expectativa receitas, também especificadas nesse mesmo fluxo de caixa. Essa sequência de custos e receitas cria uma alternativa atraente? Devemos investir nesse projeto? Será que o retorno compensa o investimento? Se nós compararmos esse investimento com as aplicações que podemos fazer no mercado financeiro, será que o projeto paga uma taxa de retorno igual ou superior à que seria obtida nessas instituições financeiras? Então, para respondermos a essas perguntas, é que foram criados os critérios de avaliação financeira de projetos. E na aula de hoje, nós vamos tratar de 3 desses critérios mais comuns. Estudaremos o valor presente líquido, conhecido como VPL, a razão benefício-custo e a taxa interna de retorno, também conhecida como TIR. Esses 3 critérios, VPL, razão benefício-custo e TIR, envolvem basicamente a manipulação de 2 valores, que normalmente podem ser calculados para qualquer fluxo de caixa: o valor presente dos custos e o valor presente das receitas. Entenda-se como valor presente, nesses casos, o resultado de uma soma de valores futuros que são descontados para o presente a uma certa taxa. Assim sendo, o valor presente dos custos
é a soma dos custos observados em um fluxo de caixa, cada um deles descontado a uma mesma taxa I para o ano zero. O valor presente das receitas, então, seria também a soma, só que nesse caso das receitas observadas em um fluxo de caixa, cada uma delas descontada à mesma taxa I para o ano zero. Podemos, então, agora, com esses dois valores, definir precisamente os três critérios de avaliação de projetos. O VPL é definido como o valor presente das receitas esperadas no futuro menos o valor presente dos custos esperados no futuro, sendo as receitas e os custos descontados a uma certa taxa de juros. Já a razão benefício-custo é a divisão do valor presente das receitas esperadas no futuro, os benefícios, pelo valor presente dos custos. Já a taxa interna de retorno é definida como a taxa composta de juros que iguala o valor presente das receitas ao valor presente dos custos. Trata-se, portanto, da taxa de juros que torna o VPL igual a zero. Bem, vamos aplicar esses critérios num exemplo para entender melhor o seu funcionamento. Suponha um projeto de produção de lenha bastante simples, que envolve investimentos em apenas dois momentos iniciais. No ano zero, gasto R$ 400 por hectare para estabelecer o plantio. E 5 meses depois, gasto R$ 100, que são resultantes, por exemplo, da capina simples ou de uma adubação que é feita nesse momento. Com esse investimento, esperam-se receitas no futuro, e essas receitas vêm, num primeiro momento, de um desbaste bastante leve para a colheita de lenha fina feita no 15º mês, gerando uma receita pequena de R$ 200 por hectare. Receita maior se espera mesmo no futuro, no final desse projeto, e que é resultante do corte raso de todas as árvores que são vendidas como lenha para gerar uma receita estimada em mais ou menos R$ 6.600. Bem, a melhor forma de assimilarmos o significado dos três critérios quando aplicados a este projeto é plotar um gráfico, ou plotar em um gráfico, o valor presente das receitas e o valor presente dos custos para diferentes taxas de juros. Vamos ver o resultado para esse exercício. Nós vemos que conforme a taxa aumenta, o valor presente das receitas cai. Claro, estamos descontando mais fortemente coisas que estão por acontecer no futuro. E ainda que quase que imperceptível, também cai, conforme aumentamos a taxa de juros, o valor presente dos custos. A primeira observação interessante que podemos fazer é que existe uma taxa de juros que torna os dois valores presentes iguais. A essa taxa, o valor presente das receitas e o valor presente dos custos são iguais. E, portanto, essa é a taxa a qual os investimentos que fizemos no início crescem e se transformam em receitas. Trata-se, portanto, da taxa interna de retorno, aquela taxa que torna o valor presente das receitas igual ao valor presente dos custos, ou ainda aquela que faz o VPL ser igual a zero. Existe, portanto, para esse projeto uma taxa acima da qual o VPL se torna negativo, ou seja, o projeto apresenta uma capacidade máxima de remuneração dos investimentos. Qual seria o valor dessa taxa? Neste caso, o valor dessa taxa é de 9,68% ao mês. O projeto, portanto, remunera os custos, os investimentos feitos no início, a uma taxa de 9,68% ao mês. Se o produtor de lenha quiser um retorno maior do que esse, mensal maior do que esse, terá que procurar outra atividade. Então, reparem que se tivéssemos optado pelos critérios VPL e razão-benefício-custo como critério de avaliação de projetos, usando, por exemplo, uma taxa de 7% ao mês, o projeto seria considerado bom também, pois apresenta VPL positivo a essa taxa de 7% e razão-benefício-custo maior do que 1. Ser positivo o VPL e ser maior do que 1 a razão-benefício-custo é condição suficiente para que um projeto seja considerado bom. Se usarmos a taxa interna de retorno como critério de decisão, entretanto, nós precisamos conhecer a taxa mínima aceitável pelo investidor para que a gente possa emitir um parecer ou um julgamento. Digamos que a taxa mínima aceitável por esse produtor seja de 7% ao mês. Nesse caso, o projeto também seria aprovado pelo investidor, Afinal de contas, a taxa interna de retorno desse projeto é bem maior do que 7, é de 9,68%, e encontramos aqui um resultado que é consistente com o resultado que já tínhamos obtido com o VPL e a razão-benefício-custo quando usamos a taxa de 7% para analisar esse projeto. Bem, entretanto, esses critérios precisam ser aplicados com cautela quando a gente compara dois ou mais projetos. Nessas situações, algumas inconsistências podem surgir. Vamos dar destaque a algumas delas.
O VPL e a razão-benefício-custo podem ser usados para comparar e classificar diferentes projetos, desde que os horizontes dos fluxos de caixa sejam iguais. Se os horizontes não forem iguais, o uso desses critérios leva a resultados equivocados. Uma outra questão envolve projetos com fortes variações de sinal nos fluxos de caixa. Isso é quando altas receitas ou valores altos de receitas são seguidos de valores muito fortes de custos, ou receitas são seguidas de custos bastante altos. Essas inversões nos sinais podem resultar em múltiplas taxas internas de retorno, o que torna o critério TIR bastante inviável, praticamente invalidando o uso da TIR como critério de comparação, pois a gente está gerando aí informação inconsistente, né? Devemos levar em consideração também a escala dos valores que estamos utilizando e observando nos fluxos de caixa. Evitar a comparação, por exemplo, de fluxos de caixa que expressem magnitudes muito diferentes uma das outras. Projetos que envolvam valores da ordem de milhões, comparados com projetos que envolvem valores da ordem de centenas. E uma última recomendação é de que a gente também sempre faça as análises explorando graficamente um amplo espectro de taxas de juros para que aparentes inconsistências possam ser contornadas. Vejam o caso deste exemplo agora, que envolve uma pequena variação no exemplo que vínhamos estudando antes, de lenha. Reparem que, apesar de mantido o horizonte de produção, estamos agora estudando a possibilidade de um manejo diferente, que preconiza um desbaste bastante intenso, ou um desbaste mais intenso no 8º mês, quando comparado com o projeto A, tendo consequências sobre as árvores remanescentes, a ponto de reduzir bastante a receita final quando do corte raso dessas árvores remanescentes. A receita, no caso do projeto B, cai de R$ 6.600 no projeto A para R$ 2.500 por hectare no projeto B. Nesse caso agora, qual seria o projeto com melhor rentabilidade? Bem, a recomendação é de que sempre sejam plotados em um gráfico os diferentes VPLs para diferentes taxas de juros. Reparem que, ao fazermos isso para este exemplo, que envolve 2 projetos, dependendo da taxa usada para o cálculo do VPL, acabamos por gerar recomendações contraditórias. Para taxas abaixo de um certo valor, o projeto A apresenta VPL maior que o projeto B, ocorrendo o contrário quando a gente considera taxas mais altas. Nesse caso, que conclusão poderíamos e deveríamos tirar? Bem, nesse caso, deve-se determinar a taxa mínima aceitável pelo produtor. Se a recomendação for pela maior taxa de retorno possível, observe que a TIR do projeto B é maior, é de 14,5% ao mês. Então, o produtor que deseja a maior taxa de retorno possível deveria optar pelo projeto B. Já produtores satisfeitos com retornos inferiores, de 6,3% ao mês, por exemplo, já poderiam optar tanto por um como pelo outro. Quer dizer, os dois oferecem taxas superiores a 6,3%. Vamos então agora para alguns exercícios de assimilação dos conceitos que foram apresentados nesta aula. Bom trabalho! Do